A gente vai conversar com uma pessoa que traz pra gente, eu digo que esperança, porque a gente enxerga que o bem vence o mal. Tem muita coisa boa acontecendo. A gente vai falar sobre hanseníase, que também é conhecida como lepra. É uma das doenças mais antigas da humanidade. Porém, apesar de antiga, a gente sabe que ainda é um problema grave de saúde pública, especialmente aqui no Brasil. Pouco fala-se sobre lepra, né? Pouco fala-se sobre hanseníase. E a gente sabe que no Brasil, a gente tem o segundo maior número de casos do mundo. Casos novos, eu digo. Então, olha que coisa séria. Atrás da Índia, gente. E quando a gente pensa nesse panorama, em 2018 foi fundado o Instituto Aliança contra a Hanseníase, que é uma organização linda, sem fins lucrativos, com sede no Brasil, porém tem atuação também internacional. E essa organização trabalha no combate à hanseníase em 3 frentes estratégicas: a capacitação de profissionais de saúde, a disseminação de informações e assistência a pessoas com deficiências físicas causadas pela doença. Quem vai explicar pra gente, por isso eu comecei dizendo que o assunto agora enche nosso coração de esperança, porque a gente vê que o bem vence o mal, é ela, que faz esse trabalho lindo, é gerente geral do Instituto, Nicole Morihama. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar conosco, parabéns pelo seu trabalho lindo. Muito obrigada. E assim, importantíssimo, né, para o nosso país e para outros países. Com certeza. Como a Índia, que está na nossa frente, em novos casos, mas a gente, com tantos casos e tão pouca informação, só tem a agradecer. Eu quero agradecer muito a oportunidade do seu programa para poder falar um pouco sobre hanseníase. Como você disse, o Brasil é o segundo maior no mundo nesse ranking mundial, com o número de casos e novos casos. Todo ano, mais de 30 mil novos casos. É uma doença que acomete 3,5 milhões de pessoas no mundo. E muitas das vezes as pessoas não sabem que a doença existe. A gente está falando de uma doença milenar, que existem já ocorrências há 400 anos, antes de Cristo, né? Tão citada na Bíblia, e que as pessoas ainda não conhecem, não sabem os sintomas, não cogitam a hipótese dessa doença. Então, essa oportunidade para a gente é muito importante. Eu te agradeço muito. Você sabe, Nicole, que eu penso que, até porque tão citada na Bíblia, tão milenar, as pessoas acham que não existe mais, Exato. né? Mas é um tratamento, né, dada essa proporção, né, uma doença tão antiga, recente. A gente está falando aí do século XX, que essas medicações elas começaram a ser aplicadas em massa, e ainda existe muito desconhecimento, muito estigma, né? A hanseníase, ela é uma doença que acomete crianças, adultos, idosos, não tem idade. E o Brasil vive uma endemia oculta, né? São muitos casos no Brasil todo de hanseníase, e por isso que o Instituto Aliança contra a Hanseníase existe nessa luta mesmo de combate à doença. E essa é uma doença contagiante? Ela é transmitida por vias aéreas, ela é transmitida por uma bactéria, né? Então está muito ligado a questões sanitárias e também de uma vulnerabilidade social. A gente não está falando de uma doença nem da pobreza e nem da elite. Ela, infelizmente, ela percorre todas as classes sociais, porque ela está ligada à aglomeração, né? É uma doença sanitária, negligenciada, caracterizada pela OMS como uma doença negligenciada. Então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais oportunidade de falar sobre isso, melhor, para que a gente possa ter um diagnóstico precoce. Essa é a nossa luta, para que a gente possa oferecer tratamento de qualidade. Esse tratamento, ele é totalmente gratuito pelo SUS, isso é muito importante, porque ainda existe muita falta de informação, né? Então, qualquer pessoa que vai fazer um tratamento é pelo SUS e é totalmente de graça, né? É isso é muito importante. Agora, esse Brasil gigante, né, me deixa a dúvida, assim,
Existe algum lugar específico onde tem uma maior incidência de hanseníase? Existem áreas endêmicas no Brasil, norte, né, por conta também da sua posição geográfica, da sua peculiaridade, mas é uma doença que está espalhada para o Brasil todo. Em todos os estados a gente tem incidência, então é preciso a gente ter um olhar muito importante na atenção básica, que são nos postinhos de saúde, para que a gente possa ter esse diagnóstico. A nossa campanha do Instituto Aliança contra a Hanseníase é pense, pode ser hanseníase, cogite, né? Os profissionais de saúde, eles precisam cogitar essa possibilidade de que uma mancha avermelhada ou esbranquiçada, né? A gente tem que olhar muito esses sintomas precoces. Que, por exemplo, se você tem uma mancha que não sara, que ela já tem uma certa dormência, que naquela região, ou uma mancha avermelhada ou esbranquiçada, ela perdeu os pelos, já é um sinal de alerta, né? Aí acrescido de perda de força, câimbras noturnas, são esses os primeiros sintomas que o paciente ele vai observar, mas que numa primeira consulta isso pode ser até confundida com outras doenças, outras patologias. E a gente estima que um paciente ele pode demorar até 2 anos para ter o diagnóstico fechado. E nesses 2 anos ele está contagiando outras pessoas? Ele está contagiando, isso é muito importante, porque se ele não começa o tratamento, ele é um vetor ali de contaminação. E a partir do momento que ele começa o tratamento com esse conjunto de antibióticos, no primeiro mês ele para de ser um agente transmissor. Então isso é super importante, porque como é uma doença de transmissão via aérea, os familiares são muito acometidos também, né? As pessoas que moram juntas, elas são os potenciais também de serem contaminados. E a gente precisa então ter uma atenção muito importante com eles, com esse indivíduo, com a sua família, para ver qual o ambiente em que essa pessoa circula, para a gente conseguir parar essa contaminação. Não existe vacina contra a hanseníase? Não existe ainda vacina. Na semana passada a gente teve uma notícia muito importante, que foi a autorização da Anvisa para um ensaio clínico no Brasil, de uma vacina que ela já está há 22 anos em desenvolvimento, começou nos Estados Unidos em 2002 e que veio para o Brasil agora para uma etapa de desenvolvimento, que é a 1B, que faz esse teste em humanos sadios, para a gente ver o grau de segurança e de efetividade dessa vacina. É uma experiência uma esperança importante para a gente, da comunidade, né, de profissionais que atuam com a hanseníase, porque realmente é muito importante. A gente entende que no Brasil existem pesquisadores e cientistas muito dedicados a isso. O Brasil, e por ser um país especificamente com muitos casos, né? Nós somos o segundo maior, só perdemos para a Índia, mas dada a proporção de população, a gente tem muitos casos. Então, todos nós estamos muito felizes, né, com esse avanço. Não quer dizer que a vacina vai estar no posto para eu tomar a vacina daqui 6 meses. Não, é um processo longo. A gente está falando já de 22 anos de desenvolvimento. E a gente ainda tem uma caminhada para que isso venha para a população mesmo. Mas é um passo importante, a gente está muito contente. Puxa, muito importante. Inclusive, se você tem alguma dúvida, se você precisa esclarecer aí algum ponto, envie a pergunta agora. Eu vou voltar daqui a pouquinho para a gente ter esse bate-bola aqui, porque eu acho que é importante, tá bom? Lá no Vida Melhor Oficial, vamos falar um pouco mais. E olha, se você não conhecia a Aliança contra a Hanseníase, que organização maravilhosa, gente. Que trabalho bonito que eles fazem e importantíssimo. E você que está assistindo a Vida Melhor, também propaga esse assunto, porque a gente não fala. Ninguém fala de lepra e precisamos falar, tá bom? Porque se existe medicamento e é a forma da gente também parar esse índice de contaminação, que comecem o mais rápido possível, mas a partir do diagnóstico, obviamente. A gente tem, sim, aquele momento de perguntas e respostas. A Nicole já deu algumas dicas aqui sobre alguns sintomas da hanseníase, conhecida como lepra, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com um médico, eu não lembro exatamente o que era, mas falou alguma coisa que fica mole aqui entre as articulações quando tem a hanseníase. Essa é uma doença que a bactéria ela se aloja nos nervos periféricos, né? Então, muitas das vezes pode ser confundida com uma doença de reumatoide e tudo mais. As principais situações é a perda da sensibilidade. Então, às vezes, as pessoas elas estão cozinhando, elas se queimam e não percebem. E aí que vem as grandes e importantes sequelas, né? Porque
E esse é o principal problema do diagnóstico tardio. Como eu disse, os pacientes eles percorrem muito tempo, não conseguem e quando eles chegam já estão com essas sequelas mais graves, que são feridas, acometidos já com pés neuropáticos, que nós chamamos, que já tem uma grave e importante sequela e pode até causar amputação dos membros, né? Então, dos pés, das mãos, dos olhos são muito acometidos. Vamos prestar atenção. Pergunta, se você já mandou a sua pergunta, vamos lá. Se você não mandou, corre. Vamos ver se vai dar tempo de você ser respondido, tá bom? De toda forma, a Nicole Morihama, ela tá no Aliança contra a Hanseníase lá no Instagram. Mas que sequelas a hanseníase pode causar? Então, como eu disse, os acometimentos dos nervos, né? Então, mão em garra, rigidez dos nervos, isso o paciente ele perde completamente os movimentos, essa falta de sensibilidade nos pés, então até a perda dos dedos, dos pés, das pernas, possivelmente perde também a capacidade de piscar. Você já imaginou, Clau? Isso pode fazer com que ele tenha uma cegueira. Então, são várias intercorrências da hanseníase e que podem prejudicar muito a vida dos pacientes. É por isso que a gente tem muitas ações tanto para possibilitar esse diagnóstico precoce, quanto possibilitar a capacitação, né, como você mesmo disse, dos profissionais de saúde, porque acho que esse é um grande desafio, a gente conseguir fazer com que os profissionais de saúde eles estejam na atenção básica preparados para atender de pronto esse paciente com esses sintomas. Perfeito. Quem já está com a doença mais avançada, começando o tratamento, estabiliza? Então, as sequelas, muitas das vezes, são irreversíveis, né? Existe uma das nossas frentes, a reabilitação. Mas o quanto antes a gente conseguir diagnosticar é melhor. A reabilitação, a gente oferece dispositivos de tecnologia assistiva, que são materiais ou dispositivos mesmo para trazer esse paciente para a reinserção social, né? Para que ele possa ter a sua vida o mais próximo do que era antes da doença. Mas a gente sabe que quanto mais demora, isso fica mais difícil. Hanseníase é hereditária? Não, existe uma predisposição genética, sim, mas ela é de contaminação. Ela é transmissível. Ela é transmissível. E é por isso que é importante o diagnóstico para a pessoa também se afastar, até estar imune, né? Exatamente. Até não transmitir mais a doença, Exatamente. não ser um vetor. Se eu dormir num hotel, posso correr o risco de me contaminar? Não, isso também, né, para a gente não criar esse alarde. Essa contaminação, ela é feita com essa aproximação, é um vínculo contínuo, esse contato contínuo com a bactéria. Então, por isso que acometem as famílias, né? O indivíduo que tem uma recorrência ali de contato com o vetor, com a bactéria. Próxima pergunta. Sinto dificuldade para sentir temperatura ou dor. Posso perder a sensibilidade por conta da hanseníase? Sim, com certeza. Então, a perda de sensibilidade é um alerta muito importante para quem está com suspeita de hanseníase. E olha, gente, lá no AAL, tá? Que é Aliança Contra a Hanseníase, aal.org.br ou Aliança contra a Hanseníase, tudo juntinho no Instagram, tem mais informações. Exatamente. Contato 419-9247-8873. 419-9247-8873. Muito obrigada, Nicole. Meus parabéns pelo trabalho. Leva um abraço para todos da Aliança contra a Hanseníase, viu? Muito por essa oportunidade. Olha, hoje Curitiba bem representado aqui no nosso Vida Melhor. O médico que acabou de sair também veio de Curitiba. Olha lá que beleza.